bom estar de volta. Estamos já na lição de número 6. Nós agora vamos estudar um pouquinho sobre o ministério do apóstolo Pedro. Ele tem um papel importante no livro de Atos, embora não seja um papel tão grande quanto o do apóstolo Paulo, mas ele é extremamente importante. Para facilitar, eu diria que em Atos, Pedro tem aqui três participações. A primeira é Pedro e os milagres. Ele faz alguns milagres. Segundo bloco, Pedro e os gentios. Qual é a relação de Pedro com os gentios? Os avanços e, eu diria, os retrocessos em alguns momentos. E, finalmente, Pedro, o perseguido. Então vamos começar, vai aparecer na tela, número 1, Pedro e os milagres. No livro de Atos, Pedro aparece especialmente através de dois milagres que ele realiza. A cura de Enéas, que era um paralítico já há 8 anos, lá na cidade de Lida, lá no capítulo 9, versos 32 a 35, e a ressurreição, muito conhecida por todos nós, de Tabita, ou de Dorcas, aquela mulher que fazia um trabalho fabuloso de assistência social na igreja cristã primitiva, que carecia muito desse trabalho e que acabou sendo um ícone, um exemplo, um paradigma para todo o nosso trabalho de assistência social, depois no decorrer da história da igreja cristã. E interessante que Pedro, em ambos os casos, guarda semelhanças nesses milagres com os próprios milagres de Cristo. O paralítico de Cafarnaum, por exemplo, a ressurreição de Lázaro e assim por diante. O que fica de tudo isso, amigos, é que os milagres de Pedro, de Paulo, de qualquer outro apóstolo, diferente do que muitas vezes hoje algumas pessoas fazem, fazendo propaganda de supostos milagres, eram uma prova das ações de Deus através destes homens. O importante não é o instrumento, o Pedro, por exemplo, mas o quanto esse instrumento se entrega a Deus e se permite ser usado por Deus. E essa é a grande lição que fica aqui. Por exemplo, quando a gente lê em Atos 9:42, depois você pode ler em casa, o milagre da ressurreição da Tabita, da Dorcas, por exemplo, aquela mulher invejável, levou muitas conversões em Jope. Naquela região, muita gente impressionado com o poder de Deus, mudou de vida e se converteu. Esse é o objetivo dos milagres. Aliás, no Evangelho de João, a palavra milagres quer dizer sinais. E os sinais apontam para o Salvador, para o Messias. São a prova do Messias, do seu poder e da sua legitimidade, não é? O segundo bloco da nossa lição, o primeiro é Pedro e os milagres, o segundo é Pedro e os gentios. E a história de Pedro é muito forte no capítulo 10. Ele estava em Jope, na casa de um sujeito chamado Simão, o curtidor, e a 40 quilômetros dali, mais ou menos, estava Cornélio. Cornélio, embora fosse um gentil, ele era uma pessoa devota a Deus. Ele era um adorador do Deus vivo. E o Espírito Santo faz com que Pedro vá até Cornélio a seu pedido. E então, nós conhecemos a história que Pedro, ao chegar lá, aliás, antes de chegar lá, ele teve uma visão de um lençol. E nesse lençol estavam todos os tipos de animais, limpos ou imundos, especialmente imundos. E o que é que aconteceu nesta visão? Deus disse para Pedro, levanta-te, mata e come. Ele estava com fome. Logicamente, tudo isso era simbólico, porque Pedro disse, eu jamais comi coisa comum ou imunda. Do que ele estava se referindo? As leis que ele, como judeu e como cristão, seguia. Leis que não permitiam comer, por exemplo, carne de porco ou outros animais imundos. Alguns tomam esse texto e dizem, olha, na verdade, Pedro aqui, Deus diz que todos os animais são limpos, mas ali tinha vários tipos de animais, tinha até cobra ali. Então vamos comer carne de cobra? A grande verdade daqui é que ele estava dizendo que algo imundo aqui, esse imundo referia-se aos gentios, que eram considerados pelos judeus, e entre eles Pedro, como alguém imundo. Deus estava preparando o caminho para que ele aceitasse ir
e falar e pregar e se misturar com Cornélio, que era um gentil, e dali surgir gentios cristãos. Esse era o objetivo de Deus, era evangelístico, não é? E aí a Bíblia diz que ele foi, pregou, houve conversão, houve aceitação do evangelho na família de Cornélio, e a Bíblia chega a dizer que desceu sobre eles o Espírito Santo, eles foram faladores ou falaram em línguas, não línguas estáticas, blá 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 por aí, mas eram línguas de dialetos, algo real. E eles falaram, apenas uma diferença, como por exemplo Atos capítulo 2, essas línguas de Atos 10, 44 a 48, na verdade, elas falavam de um progresso inicial da igreja cristã, né? E falavam que Deus, ele não discrimina ninguém, né? Lá em Atos 2 eram judeus ou gente ligada ao judaísmo, judeus prosélitos ou judeus helenizados ou de judeus de diferentes partes do mundo. Aqui eram gentios que falaram línguas, quer dizer, o Espírito Santo seria derramado, ou era derramado sobre qualquer pessoa, desde que ela aceitasse a Cristo. Essa foi a prova. Por isso eles falaram línguas, numa prova de que o Espírito Santo ou de que Deus não discrimina ninguém, né? Então, com isto, a igreja cristã chegou a Antioquia, era fruto daqueles irmãos que chegaram ou que escaparam de Jerusalém. Logo após isso, nós temos esse episódio, no capítulo 11 de Atos, de que a igreja cristã começou a se expandir, começa com Cornélio e outros gentios, e ela chega até uma cidade importante, que era Antioquia. E esse núcleo que se forma ali, na sequência, era fruto daqueles que escaparam de Jerusalém por causa da perseguição ocorrida no tempo de Estevão. E é interessante que ali em Antioquia, você já leu isso na Bíblia, naturalmente, os crentes foram chamados de cristãos, esse apelido bonito e maravilhoso e que nós o temos até hoje. Nós somos cristãos, mas surgiu de um apelido que as pessoas disseram, ali estão os cristãos, ali vão os cristãos, não é verdade? Então o segundo bloco é Pedro e os gentios. Depois, mais tarde, nós vamos voltar ao assunto de Pedro e os gentios, mas aqui é uma ideia geral de Pedro e os gentios no livro de Atos. Terceiro lugar, Pedro o perseguido. Na sua história também, nós temos a narrativa que mostra que Tiago foi morto por ordem de Herodes. Lá no capítulo 12 nós temos isto. E que Pedro foi preso, ele foi perseguido por causa do evangelho. É impressionante como aquele sujeito duvidoso e impetuoso em alguns momentos no tempo que andou com Jesus, agora se torna um homem forte, a ponto de ser preso, de ser perseguido, mas não desistir da sua fé, né? Esse Herodes, por exemplo, é o que conhecemos como rei Agripa I, né? Ele governou a Judéia de 40 a 44 depois de Cristo. Foi um líder populista e ele achava que perseguindo os cristãos iria agradar os judeus. Esse era o mal de um político corrupto e ao mesmo tempo populista, que queria fazer média com os judeus, né? E a história diz que Pedro, nesse período de Agripa I, ele foi preso, né? Tiago foi morto e Pedro foi preso. E a Bíblia diz que um anjo o libertou. Atos 12, versos 7 a 8. Chegou lá e o tirou da prisão de forma miraculosa, porque Deus tinha um plano com Pedro na pregação do Evangelho. E eu queria terminar a lição de hoje, essa história de Pedro, e chamando a sua atenção para você conversar um pouquinho com a sua igreja, com a sua classe, com a sua unidade, que é aquela narrativa de Atos 12, versos 13 a 17. Quando Pedro foi liberto da prisão, a igreja estava orando por ele, e quando ele chega na igreja, ali estavam os irmãos orando por ele, muitos ficaram espantados, muitos não acreditavam de que ele havia sido liberto. E aí eu fico pensando assim, eles oraram pedindo um milagre, e quando o milagre aconteceu, parece que eles não conseguiam acreditar no milagre. Será que isso às vezes não acontece conosco também? Nós oramos, falamos com Deus, mas às vezes as nossas orações elas são vazias, ou nós pedimos e não sabemos a profundidade do que estamos pedindo. E quando Deus nos atende, nós não reconhecemos, não somos gratos, ou às vezes nem entendemos isso como uma bênção de Deus, aquilo que de fato é uma bênção.
Vamos discutir um pouquinho sobre essa questão da oração, de Deus atender a nossa oração e como devemos reagir a isto. Um abraço para você. Semana que vem a gente está de volta aqui com a próxima lição do livro de Atos. Que Deus abençoe.